Norjen Yujin Upjan Sam Emangizar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Emajun Eshek Sudra Ordo Candro Mampecor Ceci Jesu da Grucia Gingi Lopci Arshek Suso Guru Pe Masi Jiahum Norjen Yuji Nubjan Sam Emangezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrom Ye Emajun Eshek Sudra Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu da Grucia Gingi Lopci Arshek Suso Guru Pe Masi Jiahum Norjen Yujin Upjan Sam Emangezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Emajun Eshek Sudra Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu da Grucia Gingi Lopci Arshek Suso Guru Pe Masi Jiahum Norjen Yujin Upjan Sam Emangezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Emajun Eshek Sudra Ordo Candro Mampecor Ceci Jesu da Grucia Gingi Lopci Arshek Suso Guru Pe Masi Jiahum Refúgio Bodhicitta Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Droparsho
Sanje Chodan Sochi Chonam La Joncho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Parsho Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom 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 Om Gate Gate Para Gate Parasam Gate Bodhi Soha Om Gate Gate Para Gate Parasam Gate Bodhi Soha Om Gate Gate Para Gate Parasam Gate Bodhi Soha Om Gate Gate Para Gate Parasam Gate Bodhi Soha Om Gate Gate Para Gate Parasam Gate Bodhi Soha
Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Bom dia, e queridos. Uma alegria estar aqui com o pessoal do SEB São Paulo, né? Depois de alguns anos assim, né? A gente tem tido, né, essa dificuldade assim de retomar as atividades presenciais, né? O pessoal tá meio, né? Não sei se é por causa do frio aqui em São Paulo. Eu tô com a orelha gelada aqui, vou até colocar um gorro. Nunca imaginei que ia usar gorro em São Paulo. Né? E também agradecer muito assim ao espaço, né? Ramakrishna Vedanta Ashram aqui, maravilhoso, né? Não conhecia. Agradecer bastante a eles, né? Essa oportunidade assim que a sala do SEB São Paulo a gente está cuidando mais, né? Manter a distância um pouquinho, né? Então, né? Apesar de ser coração de mãe, né, Jane? A gente já teve palestra lá com aqui 100 pessoas, a gente nas escadas e tudo ali, né? Chegou a 100 pessoas, né? Você veja, muitas fases, assim, a gente estava conversando hoje sobre isso, né? As fases da Sangha, né, dos grupos, fases de expansão, fases de retração, e é assim mesmo. Se imaginar que vai ser expansão constante também é ingenuidade, né? É assim mesmo. Mas agora a gente tem que retomar as atividades presenciais, porque o online é super bom, né? Mas ele não é a mesma coisa. Não é? É sair de casa, realmente vir para o local, né? Fazer esse movimento, tem um impacto na própria mente da pessoa. Ela está em casa, ela está lá, né? Está vendo, né, o encontro, mas também, né? Está lá deitada na cama, né? Daí tira o vídeo, né? Quer fazer outra coisa. Então é um processo assim, né? Meio, né? Não é para, né, se servir a carapuça, né? Mas não tem como manter realmente a mesma, né, constância, assim. Né? Isso. Aí dá uma fominha, daí a pessoa vai esquentar alguma coisinha, né? Quando vê, já deu meio... agora já perdi mesmo, amanhã eu vejo a gravação, né? E foi. E já o presencial, não, a gente está aqui, né? A pessoa faz um movimento de energia, né? Um deslocamento e se coloca em função daquilo, né? Fica meio chato ficar olhando para o telefone, né? Enquanto está no grupo. Então a gente tem essa necessidade, assim. Espero que a gente possa retomar em todos os SEBs, né? Com força, assim. Tem sido um problema, né? Por exemplo, semana passada a gente viu o SEB Porto Alegre tendo que entregar a casa lá, né? Que não estão conseguindo, no momento, não estão conseguindo manter uma casa muito bonita no centro de Porto Alegre, em que eles faziam as práticas. Mas, por enquanto, não vai dar para continuar. Então, tem um movimento de retração, assim, né? Presencial. Então, vamos vendo. Acho que no SEB São Paulo também tem pouca gente voltando ainda, né? Sim, retomando as práticas aos poucos, né? Uhum. Sim, mantendo um pouquinho o afastamento, né? Uhum. Essa é uma coisa boa, né? Que tá todo mundo vacinado? Que São Paulo foi pioneiro, né? Assim, na vacina. Então, a gente vai se cuidando, mas vai voltando, se reaproximando, assim. Tem esse calor humano, esse contato, né? Olho no olho da sangue que né? Não tem preço, assim. E também
A gente tem muitos cursos, eu imagino que todos vocês aí na pandemia até agora tenham ouvido muitas palestras, muitos retiros, é muita informação. E a gente precisa de encontros também para focar mais a prática. Além da prática individual, que cada um já faz, né, no seu formato, né, individual, a gente precisa também isso, né, em grupo, praticar mais, trocar experiências, fazer como formato de mini retiros também. Isso é importante. Porque, como todo mundo já percebeu, né, o Dharma é maravilhoso, mas só estudar o Dharma não resolve, né, assim. A gente segue tendo comportamentos, né, automatizados, não muito adequados, né, que geram sofrimento para nós e para os outros. Então, a gente precisa realizar o Dharma. Então, a gente precisa praticar. Então, tem essa estrutura, né, clássica que, né, Garab Dorje ofereceu. Então, visão, meditação, ação. Então, primeiro você introduz a visão. Depois você medita longamente sobre a visão até realizar aquilo. E, enfim, você anda em meio ao mundo agindo, né, a conduta 100% de acordo com a visão. Então, a gente precisa da etapa da meditação. É uma etapa longa, né, assim, um pouco... Não é muito fácil, não é? Quem já vem meditando há mais anos, parece que a gente tem avanços e, né, o movimento não é linear, né, no caminho do meditador. A gente, mesmo quem faz retiro fechado, longo ou médio, a gente percebe assim que tem o movimento da mente, ele é esvoaçante. Você mantém um certo direcionamento, de repente aquilo muda, sem nenhuma causa aparente. A gente vai dizer, no budismo, a gente tem uma consciência substrato, como se fosse um grande inconsciente, né, individual, de onde brotam experiências e coisas que não estão propriamente no nosso controle. Então, a mente racional, a que a gente chama de sexta consciência, ela é uma instância, assim, né, da mente ampla. E a gente acha, às vezes, que ela é tudo, né, que ela está no controle, tem uma ilusão, assim. Mas a gente tem um repertório de marcas kármicas, né, acumuladas ao longo de muitas vidas, que condicionam coisas que a gente não sabe de onde vem. É em nós e ao nosso redor, né, o ambiente, assim. Então, a gente precisa lidar, né, com essas marcas kármicas e muitas vezes elas não são muito agradáveis, né? A pessoa de repente deprime, nem sabe muito bem porquê, mas perde energia. Ela vai lidar com aquilo, né? Às vezes é fácil, às vezes não é. Eu já vi relatos, por exemplo, uma monja zen de 20 anos assim praticando e de repente ela entrou em depressão. Teve que tomar remédios, e foi um processo longo, tudo para sair daquilo, né? Então é interessante, mesmo quem pratica há muito tempo está sujeito, né, a intempéries aí variadas. Então a gente tem que, né, a gente estava conversando hoje de manhã, né, a gente tem que aproveitar enquanto está bem para praticar. E o dia de amanhã ninguém sabe, né? Então não perder tempo. Aí vem a noção de vida humana preciosa, né, que a gente trabalha tanto assim no budismo. Ou seja, a gente tem uma condição muito boa. Agora, quanto tempo ela vai durar a gente não sabe. Então ela tem que ser aproveitada rapidinho, né? Porque amanhã ninguém sabe. Então aí vem a questão da prática, de gerar essa rotina de prática, né, na vida pessoal e algumas imersões assim, né, periódicas para a gente poder dar uns saltozinhos assim mais profundos, mais profundos. Então os mini retiros e retiros médios e longos são uma coisa muito boa, né, para ajudar, para auxiliar nisso. Não é o único formato. Se eu não entrar em retiro, eu não vou avançar na prática de meditação. Não é verdade, né? Então a pessoa pode, no seu dia a dia, conseguir aumentar o tempo, assim, e intensificando, aprofundando, e aquilo funciona muito bem. Mas, de vez em quando, um final de semana, uma semana, 15 dias, também pode ser um bom movimento, né? Então a gente tem que se desocupar um pouco. Né? Falar aqui em São Paulo em desocupação não pega muito bem, né? A gente brinca, né? O pessoal brinca dos outros estados, assim, o paulista, quando tira férias, ele vai estressar o pessoal do resto do Brasil, reclamar que está atrasado, que não está bom, que não sei o quê, né? Tem esse ritmo da cidade, assim, né, que é muito... Ele arrasta bastante, então o desafio é grande, né, de gerar estabilidade, paz, serenidade em meio ao caos. Das grandes cidades em geral, né? Mas tem, né, alguns casos mais fáceis, outros mais difíceis, por motivos variados. Então, a gente precisa, né,
furar essa bolha gigante, né, de movimento, de ocupação, simplificar a vida ao máximo, né? Quanto menos confusões a gente gerar, no sentido de começar a fazer muita coisa ao mesmo tempo, mais fácil. Então, assim, a simplificação do estilo de vida é um ponto... Você lembra dos 14 conselhos do Lama, para quem já estudou, né? Então, tem os 14 conselhos, o Lama sempre insiste, né, na simplificação. Simplificação facilita tudo, e para a meditação, então, né, você não tem... A pessoa senta para meditar e ela tem centenas de coisas abertas que ela não resolveu, que aí aquilo fica, né, assim, incomodando, né, durante a prática. Então, quanto mais reduzido, melhor. Na medida do possível de cada um, claro, né? Que às vezes para um, assim, 10 coisas já são demais. Para outros, 100 não atrapalham. As mentes são variadas, né? Mas essa simplificação é essencial. E aí tem esse aspecto, como a gente comentou, né, da energia, que vocês, a maioria já deve ter sido apresentada em vários momentos. Ou seja, a meditação, ela não trabalha só a mente, ela trabalha corpo e energia também. Então, há muitos anos, já o Lama Santa introduziu essa visão de que nós temos que equilibrar a energia através da meditação, como um método muito favorável para praticar shamatha, concentração meditativa. Então, a gente vem praticando, né? Isso em 2007, 2008, que o Lama começou a colocar. No início, a gente achava muito estranho, muito assim, abstrato, né? Mas aos poucos a Sangha foi pegando, foi aprendendo, né? Se tornou um método assim principal, né, de prática de shamatha, dentre os dezenas de métodos que existem, né? Muitos aqui também acompanham o Lama Alam Wallace, Mingyur Rinpoche, outros mestres que também introduzem shamatha através de outros formatos, né? Mas o objetivo final de todos é exatamente o mesmo: estabilizar o fluxo mental, a energia, o corpo, recuar, né, da consciência mais grosseira até repousar em Alaya Vijnana, né, consciência substrato, como uma base, né, perfeita de estabilidade, para, enfim, atravessar o substrato, né, através da lucidez aí de Prajnaparamita, e alcançar a mente primordial. Então, o caminho é esse. Então, shamatha é importante, né, necessária. Então, imagino que todo mundo já pratica um pouco, né, e aqui vai ser um dos focos principais do nosso encontro, a prática com foco nos elementos. Ou seja, estabilizar a terra, água, fogo, ar, éter, espaço. Né, elementos que já estão presentes, mas que, em geral, a gente está distraídos e não percebe. Eles estão operando, mesmo que a gente não saiba disso. Então, quando a gente senta e localiza e apenas repousa naquilo, então os elementos também vão se acomodando. E sem estabilidade é muito difícil gerar sabedoria. Então, por que se pratica shamatha? Para, enfim, chegar na etapa de sabedoria, né, de vipassana, prajnaparamita, e furar, né, as bolhas, as confusões. A mente agitada, ela não tem muita chance, né, diante do samsara. Vocês vão lembrar lá, Shantideva dizia, né, a mente distraída é presa fácil das emoções perturbadoras. Quando a gente está distraído, a gente se irrita, a gente tem medo, tem desejo, tem apego, tem ciúme, tem inveja, a gente cai mais facilmente nas emoções. Então a gente precisa ter uma presença, uma estabilidade, né? Observar os movimentos emocionais, mentais, e não se deixar arrastar por eles. Então a etapa de estabilização é essencial. A gente talvez não vá realizar 100%, mas se realizar uns 60%, 70%, aquilo é muito bom já. Então, precisamos avançar nisso. Tá? E aqui nesse encontro também, por favor, vocês podem ir falando, perguntando. Ficou assim nesse formato meio de auditório, então às vezes dá a impressão que não, né, tem que esperar, né? Mas não, por favor, gente. A gente está aqui para praticar juntos nesse final de semana. Então hoje manhã e tarde, amanhã também manhã e tarde. E é para tirar dúvidas também, que eu puder ajudar, se puder ajudar. A gente está aqui para isso. E isso, essa interação, né? A gente não tá em círculo, não dá, né? Mas não tem problema. A gente vai conversando assim, tá? Fiquem bem à vontade. Né? Até seria, tem um microfone aqui, né? Também, o pessoal que está em casa também pode ouvir se tiver alguma questão. A gente vai conversando. Então, sobre a importância, né, e a urgência de praticar shamatha, assim.
Alguém tem algo a contestar? Alguém não concorda? Alguém não sabe o que é shamatha? Shamatha? Sim. Você não conhece? Shamatha é essa prática de meditação silenciosa. Agora já foi. Prática de meditação silenciosa, de concentração. Então, essa mente dispersa, agitada, que vai para lá e para cá, a gente precisa de alguma forma trazê-la para o momento presente e focar uma coisa por vez. Gerar habilidade de pacificação e foco intenso. Porque a mente dispersa é como se ela perdesse força. É como se tivesse assim muitas frequências, né, em todas as direções. Já a mente focada é como um raio laser, assim, que tem aquele poder, né, de numa única frequência gera muita potência. E essa potência assim de foco vai ser usada para olhar para a nossa realidade. Então, se a mente é muito dispersa, a sabedoria também é dispersa. Se a concentração é grande, a sabedoria também vai ter uma base adequada, né, para ser praticada. Então, shamatha significa permanência serena, calmo, repousar. Então, são as meditações de concentração, mas de concentração com foco. Então, shamatha tem uma intensidade, ela não é apenas um relaxamento, um desligamento, em que a gente perde, né, assim, como se fosse assim, um apagamento mental, um entorpecimento. Não, shamatha tem relaxamento, tem estabilidade, mas tem uma vivacidade, um foco intenso. A mente vai ficando muito precisa, muito presente, muito estável, né, em todas as circunstâncias. É uma prática que potencializa a mente ao ponto tal, né, que nos estágios finais assim surgem até capacidades paranormais, assim, né, clarividência, clareaudiência, ler a mente de outros seres. Isso tudo está descrito assim, né, nos textos yogis clássicos. Aqueles que praticam shamatha até o final acabam tendo uma capacidade, né, de ver coisas que os outros não veem, justamente por serem dispersos, por estarem, né, confusos e girando no seu mundo interno. Então, olha só, né? Vale a pena. Apesar que hoje em dia eu nem sei, né? Esse negócio de ler a mente dos outros não é nem muito bom, né? Já imaginou? As pessoas pensam tanta coisa, meu, né? Que não vale a pena. Não, mas é para ajudar. Essa capacidade de entrar no mundo do outro e ver onde ele está, né? Para poder resgatá-lo de alguma forma, né, da própria confusão. Nesse sentido. Tá? Então, shamatha é importante. Não é a única coisa, mas é uma prática central. E aí, a gente vai praticar com os elementos, ou seja, o elemento terra, né? Minha estabilização, minha capacidade de ficar parado, força, né? A energia que me dá sustentação em tudo que eu faço, o tempo todo tem terra operando. Parado, andando, dormindo, né? Todos os momentos. Então tem terra, tem água que dá flexibilidade, fluidez, desobstrução. Tem fogo que traz o calor, uma energia que nos aquece, nos cura. Então, sem calor a gente morre. Tem o elemento ar, a capacidade de movimento, de expansão. A gente respira o tempo todo, né? O ar é energia vital também. Então, todos os elementos são essenciais. E o ar é o que, né, nos faz expandir, nos movimentar. Aí o elemento éter é o elemento que nos mantém acordados, ligados, assim, né, atentos, uma eletricidade que traz um brilho para os olhos e para tudo que a gente faz. E o elemento espaço, que nos dá abertura, amplitude, todos os outros se deslocam pelo próprio espaço. Então, ele é o mais abstrato de todos, mas é o que dá sustentação para todos. Então, é uma coisa bem simples, assim, na verdade. Então, sobre os elementos, o Lama dizia assim, é melhor falar pouco e testar mais. Então, praticar sobre os elementos, os 5 lungs, ou 6, né, no caso do espaço, é uma prática em que a gente simplesmente repousa observando aquela energia. Eu não vou criar, eu não vou imaginar, eu não vou dialogar, eu não vou ficar falando comigo mesmo sobre aquilo. Eu estou apenas sentado em silêncio, observando aquilo que já está lá. Se eu observo o elemento terra, eu estou observando essa energia de força, estabilidade,
sustentação que já está aqui agora. Só que nesse momento eu faço, né, uma filtragem e foco apenas essa energia específica em meio a tantas outras. Mesma coisa com os outros elementos. Então a instrução em si é simples. Onde é que a gente se perde? Na nossa dispersão, ou em achar, às vezes, que é algo mais complicado, que é algo, né, mais mirabolante, quando na verdade é muito, muito simples. Então, essa prática dos elementos, a gente treina para gerar esse foco refinado, mas também pode meditar na energia como um todo. Ou seja, energia, quando eu falo, ela representa esses vários aspectos, né, dos lungs. Então, eu posso simplesmente repousar na energia como um todo, equilibrar, estabilizar, repousar naquilo. Respiração tranquila, normal, não é uma prática respiratória, não é um pranayama, é apenas observar a energia e a respiração ocorre de modo natural, sem controle, sem contar, sem estender, sem encurtar. A gente não foca isso, foca apenas a presença, né, da energia. Então, como assim energia? Né? Para alguns é muito abstrato, mas é uma coisa que tentando a gente vai encontrando. Não tem muito como dar mais dicas assim, né? Aquilo é algo só fazendo a pessoa, né? Ela já treinou às vezes um pouquinho, já praticou meditação com foco às vezes no mantra, ou na própria respiração, ou com alguma música, ou pode ser com vários, né, elementos que a pessoa já praticou meditação. Na prática da energia, a gente apenas observa como a energia se encontra. A gente não está trabalhando aqui para alterá-la, porque às vezes muitas pessoas caem também nessa tentativa, né, de, enquanto foca, está tentando modificar, alterar, tem uma intenção. Mas em shamatha não tem intenção nenhuma, é só foco. É observar aquilo que já está lá, sem ficar também analisando. Ah, a terra está fraca, a terra está forte, não estou sentindo, mas e agora, como é que é? Então vou pular para o outro. Então, esse diálogo interno, a gente vai sorrir para ele e não vai seguir. A gente vai, né, trazer a mente de novo para o foco, assim é na teoria, né? Então a gente, né, começa a pensar sobre né, os lungs, elemento terra, daí, sei lá, já lembra da praia, né, quando vê, né? Ah, eu comprei um terreno em Jarinu, lá, né? Ah, que legal, terra pura. Isso, é lá mesmo que eu vou realizar o elemento terra, né? O sonho da terra própria, né? Uma coisa assim. Então, a mente viaja, né? A mente, né? Muitas terras, terras puras. Então, a gente tem essa mente criativa, né? É muito bom. Né, uma qualidade essencial da mente é essa luminosidade, essa capacidade de criar coisas, imaginar e andando. Só que não entendendo muito bem esse processo, a gente vai se perdendo e vai gerando apego e fixação às coisas, às pessoas, aos lugares, e vai se perdendo. Então, não tem problema nenhum, né, na imaginação, nos pensamentos. Então, shamatha não é uma prática, obviamente, para suprimir os pensamentos, para lutar contra qualquer coisa interna. Não. Mas é a capacidade de direcionar a mente quando necessário, só isso. Então, né, não tem problema com as coisas, mas só que naquela hora não é para isso. Né? E a gente se perde e retorna, se perde e retorna. Então esse é o exercício. 1 bilhão de vezes a cada 15 minutos. Né? A gente se distrai e retorna. Né? Inspira, relaxa. Relaxamento é essencial, né? No frio é bom de relaxar, né? Todo mundo... Mais ou menos, né? Então, sem relaxamento não tem meditação, né? Lembrar disso, é uma qualidade essencial, tá bem, né? Tá soltos na posição. Se eu tensionar muito, daqui a pouco dói aqui, dói ali, a pessoa não vai longe. Né? Os heróis morrem antes. Então, o negócio é não se forçar muito, assim, uma prática uma prática de curiosidade sobre a mente, assim. Então a gente vai se aproximar, vai olhar para a mente, vai olhar para o corpo, para a energia e vai observar isso, assim. Então tem que ter uma motivação para praticar, não tem? Sem motivação a gente não vai a lugar algum. Então a motivação de praticar shamatha é essa. Gente, eu estou meio perdido, né? Minha mente, ela que me manda, eu não mando nela. Né? Então tem que fazer alguma coisa a respeito, né?
Minha energia é a mesma coisa, minha energia vai para lá, vai para cá, e eu, né, quando eu vejo, eu fiz milhares de coisas de modo arrastado. E meu corpo também. Então, na verdade, nós não mandamos em nada, né? Não estamos no comando de nada. Então, não que a gente vá estar algum dia, mas pelo menos a gente vai aprender a lidar melhor, né, com a energia, com o corpo, com a mente. Esse é o propósito. Então, a gente precisa gerar essa autonomia energética, ou seja, a capacidade de estabilizar a energia mesmo em meio a situações desafiadoras. Tipo assim, tá com fome, e aí, né, passa do lado daquela padaria, assim, né, cheirinho, e a pessoa lá com energia estável, né, inabalável, né, sem se alterar. E etc, né? Cheirinho de café, né, as coisas assim que mexem com a energia. Então, autonomia energética é isso. É óbvio que nós somos dependentes de milhares de coisas, né? O tempo todo, tudo é interdependência, mas é possível sim estabilizar a energia e depender menos de lugares, pessoas, sensações agradáveis ou desagradáveis. Então a pessoa só está felizinha se tiver com uma sensação agradável, por exemplo, né? Isso é muito frágil, a gente sofre muito por isso. Porque, né, vira e mexe, as coisas não estão de forma ideal. Então a gente tem que gerar uma energia estável que lida com as crises, com as perdas, né, com as eleições, né, com o caos, né? É bastante caos ao redor, né? Guerras, doenças. Então, por exemplo, na pandemia, eu tive a percepção de que os praticantes de meditação lidaram melhor com o isolamento do que a média, assim, das pessoas que eu conheço. Claro que também não foi fácil para ninguém, mas a maioria, assim, tinha uma estabilidade um pouquinho melhor. Então, isso é uma coisa, né, a ser cultivada, tem muitos benefícios. Todo mundo já sabe, né? Mas aí a motivação é essa: eu preciso me libertar do samsara, ou seja, da experiência cíclica, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, né? Aquela coisa que não tem fim, de obter coisas, correr atrás de metas que são como arco-íris, que você nunca alcança. Quando alcança já não é aquilo que você imaginava que era, aí você já sai atrás de outra. Então, essa insatisfatoriedade, né, dukkha, ela é uma coisa que nos queima, né? Não funciona, não tem por onde sair pelos caminhos usuais. E já a prática da meditação nos dá uma outra perspectiva, né? Estabilizar sem precisar de correr atrás das coisas sansáricas. Ela é tão boa que pode nos levar ao apego à meditação também, né? Que é um outro problema, né? Então, quem já ouviu o Lama explicar, né, como que a própria meditação pode gerar renascimentos nos reinos da forma e da não forma, em que a pessoa fica lá em corpos sutis, né, em estado meditativo por eras, presa, né, num transe. E aquilo não é, né, o nosso propósito. A gente quer lucidez, né, sabedoria para superar o sofrimento e ajudar os outros também a superarem o sofrimento. Então, aí a prática de shamatha, então, tem esse perigozinho. Quando ela aprofunda, ela avança, ela gera um bem-estar tão grande, né? Bem-aventurança, depois clareza mental e ausência de pensamentos. Então, isso pode ser, né, algo extremamente sedutor. Milhões de vezes mais sedutor que qualquer docinho aí numa confeitaria especial, né? Não tem concorrência, né? Porque o corpo todo está em bem-aventurança, né? Não tem uma célula que não esteja bem, né? O praticante diz, é isso, cheguei, é iluminação, né? Não quero mais nada. Mas não é iluminação. Isso é apenas uma experiência meditativa, né? Prazerosa. Então ela tem que ser vista como ela é, apenas uma experiência, e seguir, né? Não se apegar a nada. Então essa é a instrução essencial. Nas práticas, seja qual prática for, nunca se fixar nada que estiver acontecendo. Ah, mas eu estou vendo vozes, estou tendo visões. A pessoa fica meio maravilhada com alguma experiência, né, assim, diferente. Aí você, não, só sorri para aquilo e volta para a prática, né? Retoma o foco. Porque a gente pode, sim, né, se deixar seduzir por várias coisas. Sim. A meditação, a prática da energia. A prática da energia. Eu acho que pega aqui o microfone. Alô? Alô? Foi. Sim. Então, a prática da energia, né? Eu queria saber se ela está atrelada à shamatha, aos 5 lungs, ou é uma prática acima
De chamanta ou tem a ver, está atrelada e tal? É chamata. Então, quando a gente faz, né, ou só na energia, ou em cada um dos lungs, é chamata impura, chamata com foco específico. São modalidades de chamata, né, entre as centenas que podem ser praticadas. Depois que você pratica Prajnaparamita, você também pode observar a energia, mas daí com esse olhar de sabedoria, de Vipassana, assim, né? Você também pode olhar para a energia, mas daí vendo a vacuidade da própria energia. Mas é outra coisa. Mas essa prática de foco nos lungs e na energia como um todo é para estabilização. É shamatha, né? Então, a gente vai avançar nessa direção. Tudo bem? Todo mundo bem acomodado, assim? Cadeira, tá bem? Quem quiser sentar no chão, né, também pode. A gente vai praticar juntos, né? Sim, tem umas almofadinhas, né? Fiquem à vontade, assim, gente. Pode deitar, só não pode roncar. É importante, né, a posição de corpo para meditação, porque a posição de corpo ajuda ao relaxamento, à estabilização. Ó, tem gente alugando cobertor a R$10 ali, viu? Eu acho que não, tô bem aqui. Tá tranquilo. Lembro lá em Viamão que é bonito de ver, né? O pessoal vai pro templo assim, né? Com 2 cobertores, assim, né? Com um negócio assim, só um olhinho, né? Escondido por trás. O templo lá é bem frio. Na prática de foco na energia também, a questão dos olhos, abra os olhos, fecha os olhos, né? Questão clássica. Fiquem à vontade também, né? A instrução mais comum é assim, olhos semicerrados, olhando 45 graus, né, em direção ao chão. Né? Mas se quiser fechar os olhos, tudo bem também, né? A gente vai praticar, cada um também já com a sua própria experiência, né? Não precisa seguir. Eu vou dar uma breve, né, assim, um direcionamento, mas aí não vou ficar o tempo todo falando, não vou atrapalhar a meditação de vocês, não. A gente vai começar hoje de manhã com os 5 longos. Então a gente vai fazer, para cada elemento, a gente vai fazer 10 minutos. Vai dar 1 hora, né? 10 minutos de cada um, mas vocês vão trocando de posição, tá? Fiquem bem à vontade. Não tem que ficar assim até o final. Sim. Podem, quem precisar tirar máscara também, gente, veja, eu imagino, né, que tá todo mundo, né, vacinado, aí quem tiver mais assim, não tira, né, fiquem todo mundo à vontade, assim, né, alguns sentem sufocados, né, meditando de máscara, assim, mas tem gente que até gosta, né, porque fica um ar mais quentinho, né, assim, filtra o ar gelado, né. É? Embaça os óculos, tem esse problema também, né. Então, vamos lá, né. A qualquer momento também, se precisar levantar, tem banheiro ali no fundo, né? É ali, né, o banheiro? Aí embaixo tem que... sim. Se estiver, né, tremendo de frio aí, né? Tudo bem. Então a gente sempre começa, né, com os 3 toques do sino. Então, o primeiro toque, a gente se coloca na posição, traz atenção. Te junta as mãos em prece diante do corpo. A gente faz uma reverência à frente. E começa a prática. Chamata impura com foco no elemento terra. O elemento terra é o mais grosseiro e perceptível de todos, que dá solidez, estabilidade. A gente, relaxadamente, nós repousamos na natural estabilidade que permeia cada célula do meu corpo. Respiração tranquila, natural. Foco no elemento terra.
A mente pode oscilar entre a agitação e a sonolência. Nós encontramos um ponto de equilíbrio que não cai na agitação nem na sonolência. Foco estável no elemento terra.
Foco no elemento água, flexibilidade, desobstrução, relaxamento. A gente observa o elemento água presente no corpo, enquanto essa energia de fluidez em todos os sentidos, físico, energético e mental. A fluidez da água aumenta o relaxamento e o bem-estar. Os pontos de tensão vão todos sendo soltos. Observando a presença do elemento água. A mente se distrai, mas tranquilamente retomamos o foco.
Foco no elemento fogo, observando o calor que permeia, se espalha por todo o corpo. Calor que nos mantém também relaxados, aquecidos. Observando a presença do fogo, mantendo o relaxamento e estabilidade.